E se a maneira como você começa o dia determinasse a força com que você o enfrenta? Antes das mensagens, das responsabilidades, das pressões e das decisões, existe um momento sagrado, um espaço silencioso onde o céu toca a terra e a graça de Deus pode renovar tudo dentro de você. Experimente a graça de Deus hoje. Não é apenas mais uma oração da manhã. É um convite para iniciar o dia não movido pela ansiedade, mas pela confiança. Não guiado pelo medo do que pode dar errado, mas sustentado pela certeza de que você não caminha sozinho. Talvez você acorde já sentindo o peso das expectativas. Talvez esteja cansado antes mesmo de começar. Ou talvez esteja buscando direção, paz e clareza para decisões importantes. Esta oração foi preparada exatamente para isso. Aqui você será conduzido a entregar o dia nas mãos de Deus, alinhar seus pensamentos com a verdade, fortalecer sua fé e ativar uma consciência viva da graça que já está disponível para você agora. A graça não é teoria, não é discurso religioso. É força prática para viver com coragem, sabedoria e equilíbrio. Se você deseja começar o dia com propósito, proteção e renovação interior, fique até o final. Hoje não será apenas mais um dia. Será o dia em que você decidiu experimentar a graça de Deus. O dia ainda não começou oficialmente, mas a batalha interna já começou. Antes mesmo de sair da cama, pensamentos disputam espaço, preocupações surgem, expectativas se impõem. E se você não decidir quem será nesta manhã, o dia decidirá por você. A maioria das pessoas acorda reagindo ao celular, reagindo às demandas, reagindo às pressões. Poucos acordam governando o próprio interior. E é exatamente aqui que a graça de Deus se torna decisiva. Graça não é apenas sobre perdão do passado. É força para o presente. É estabilidade antes do conflito. É clareza antes da decisão. É equilíbrio antes da pressão. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que você não acorda em dívida. Você acorda em oportunidade. Talvez ontem tenha sido pesado. Talvez tenha sido confuso. Talvez tenha sido excelente. Não importa. Hoje você começa de novo. Não por mérito, por graça. E a forma como você se posiciona agora determinará como enfrentará o que está por vir. Amanhã, como território espiritual. Amanhã não é apenas um horário no relógio. É território. É o espaço onde você define a atmosfera interna que carregará ao longo do dia. Se você começa distraído, continuará disperso. Se começa ansioso, reagirá com tensão. Mas se começa alinhado, enfrentará desafios com firmeza. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, Jesus se levanta ainda escuro e se retira para orar. Não porque precisava fugir da realidade, mas porque entendia que o interior precisava ser estabelecido antes que as multidões chegassem. Quem governa amanhã, governa a mente. Quem governa a mente, governa decisões. Esta oração não é ritual, é posicionamento. É você declarando que não será conduzido por impulsos, mas por propósito. Antes que as notícias cheguem, antes que as mensagens apareçam, antes que os desafios se manifestem. Você escolhe alinhar sua consciência com Deus. E quando o interior está alinhado, o exterior perde o poder de desestabilizar. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido. Graça não é apenas proteção, é vantagem. Graça, como vantagem invisível. Muita gente encara a graça apenas como perdão para o que já aconteceu. Mas nesta manhã você precisa entender algo mais profundo. Graça é vantagem antecipada. Ela não age apenas depois do erro. Ela opera antes da pressão, antes da decisão difícil, antes da conversa delicada, antes do conflito inesperado. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, está escrito que Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, você transborde em boas obras. Isso significa que a graça não é mínima,
ela é suficiente. E não apenas suficiente, ela é abundante. Quando você começa o dia consciente da graça, você não entra em desvantagem emocional. Você não entra tentando provar valor. Você não entra com medo de falhar. Você entra sustentado. Graça é a força que impede sua reação impulsiva. É o freio antes da palavra errada. É a lucidez antes da escolha precipitada. É a coragem antes do medo tomar conta. Sem graça, você reage. Com graça, você responde. E existe algo poderoso nisso. Porque quando você entende que já foi capacitado antes mesmo de enfrentar o dia, sua postura muda. Você não caminha inseguro, caminha fortalecido. Mas para que essa vantagem se torne real, existe um ponto decisivo que precisa ser ajustado. O primeiro pensamento do seu dia. O primeiro pensamento define o ritmo. O dia não começa quando você sai da cama. Ele começa quando você aceita o primeiro pensamento. E esse pensamento cria direção. Se a primeira ideia que domina sua mente for preocupação, o dia inteiro será interpretado pela lente da ansiedade. Se for medo, cada desafio parecerá ameaça. Se for comparação, cada conquista parecerá insuficiente. Mas se o primeiro pensamento for alinhamento, tudo muda. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Mente firme não é mente distraída, é mente direcionada. Você não controla tudo o que vai acontecer hoje, mas controla aquilo que escolhe alimentar ao acordar. A mente é como uma porta. O que entra primeiro estabelece ambiente. Se você permite que notificações, notícias ou pressões invadam antes de buscar direção, você já começou reagindo. A graça atua quando você decide conscientemente onde colocar sua atenção. Antes de abrir o mundo, abra seu interior diante de Deus. Antes de responder às demandas, alinhe sua perspectiva. Quando o primeiro pensamento é confiança, o resto do dia se ajusta ao ritmo dessa decisão. Mas mente alinhada precisa de algo mais. Precisa de estabilidade emocional antes da primeira provação. Governando emoções, antes que elas governem. Você. A maioria das pessoas só percebe suas emoções quando elas já estão no controle. Irritação aparece e então tentam conter. Ansiedade surge e então tentam administrar. Medo cresce e então tentam reagir. Mas quem começa o dia na graça, governa antes que precise corrigir. Emoções não são inimigas, são indicadores. Mas quando não são alinhadas, tornam-se líderes. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, está escrito que melhor é o paciente do que o guerreiro, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Dominar o espírito é governar o interior antes que o exterior imponha pressão. Você sabe que hoje haverá situações imprevisíveis, pessoas difíceis, decisões rápidas. Se você esperar o conflito surgir para buscar equilíbrio, já estará reagindo. A oração da manhã é preparação emocional preventiva. É você dizendo, hoje minhas palavras não serão impulsivas. Hoje minha paz não será negociável. Hoje minha identidade não dependerá de aprovação. Graça não elimina desafios. Ela estabiliza você antes deles. Quando suas emoções estão alinhadas, circunstâncias perdem poder de manipular sua reação. Mas existe algo ainda mais profundo que sustenta essa estabilidade. Não é apenas controle emocional, é identidade. Mentalidade de filho, não de sobrevivente. Existe uma diferença enorme entre viver como alguém que tenta sobreviver ao dia e viver como alguém que sabe que pertence. O sobrevivente acorda em alerta, o filho acorda em segurança. Quando você começa a manhã tentando provar valor, qualquer crítica desestabiliza. Quando começa tentando evitar erro, qualquer falha paralisa. Mas quando começa consciente de que já é aceito, a pressão perde força. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, está escrito que não recebemos espírito de escravidão para viver em temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos Pai. Isso muda completamente a postura.
Você não entra no dia como alguém tentando ganhar amor. Você entra como alguém que já o possui. A graça estabelece identidade antes da performance. Quem vive como sobrevivente reage por medo. Quem vive como filho responde com confiança. Isso não significa ausência de desafios. Significa que o desafio não redefine quem você é. Quando sua identidade está firmada, você não negocia princípios por aprovação. Não cede à pressão por insegurança. Não se diminui por comparação. Mas existe um inimigo silencioso dessa mentalidade. O ruído interno que tenta enfraquecer sua percepção. O ruído interior que tenta roubar sua direção. Antes mesmo que o mundo fale com você, sua mente já começou a conversar consigo mesma. Pensamentos acelerados, cenários imaginários, preocupações que ainda nem aconteceram, comparações silenciosas, autocríticas repetitivas. Esse é o ruído interior. Ele não faz barulho externo, mas altera completamente sua percepção. E quando você não governa esse diálogo interno, ele começa a governar você. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo pensamento merece autoridade. A graça também atua na mente. Ela não apenas perdoa, ela organiza. Não apenas acolhe, ela direciona. Quando você começa o dia diante de Deus, você cria filtro para o que entra e para o que permanece. Se você não filtrar seus pensamentos, viverá reagindo a narrativas que não são verdadeiras. Narrativas de insuficiência, narrativas de medo, narrativas de comparação. Mas quando você silencia o ruído e escuta a verdade, algo muda. Clareza substitui confusão. Firmeza substitui dúvida. Paz substitui tensão. Você não controla todas as vozes externas, mas pode decidir qual voz terá mais peso dentro de você. E quando essa decisão é tomada, algo se consolida. Você percebe que não está entrando neste dia sozinho. O dia já está sustentado. Você pode não saber tudo o que vai acontecer hoje. Pode não ter controle sobre cada situação. Pode não prever cada desafio. Mas uma coisa já está definida. Você não está começando este dia desprotegido. Quando você acorda consciente da graça, sua posição muda. Você não entra vulnerável, entra sustentado. Não entra tentando sobreviver, entra estabelecido. Não entra esperando o pior, entra preparado para responder com maturidade. No livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 3, o salmista declara que pela manhã apresenta ao Senhor a sua oração e aguarda com expectativa. Essa expectativa não é ansiedade, é confiança. Confiança de que Deus já está à frente. Você alinhou sua mente, ajustou suas emoções, firmou sua identidade, silenciou o ruído interno. Isso não elimina obstáculos, mas transforma sua postura diante deles. O ambiente pode mudar ao longo do dia. Pessoas podem pressionar. Circunstâncias podem testar. Mas a base já foi estabelecida. A graça não é apenas companhia, é sustentação. E quando o dia terminar, você perceberá que aquilo que poderia ter desestabilizado foi administrado com equilíbrio, que aquilo que poderia ter assustado foi enfrentado com clareza, que aquilo que poderia ter ferido foi processado com maturidade. O dia já começou diferente, porque você decidiu começar diferente. Agora respire fundo, levante-se com convicção, caminhe com consciência. A graça já está operando em sua vida. Oração final. Pai, nesta manhã eu me posiciono diante de Ti com consciência e intenção. Antes que o dia avance, eu entrego minha mente, minhas emoções e minhas decisões em Tuas mãos. Que a Tua graça me anteceda em cada ambiente que eu entrar. Que ela governe minhas palavras antes que eu fale, meus pensamentos antes que eu conclua, minhas reações antes que eu responda. Se surgirem pressões, que eu responda com equilíbrio. Se surgirem desafios, que eu haja com sabedoria. Se surgirem conflitos, que eu permaneça firme na identidade que o Senhor já me deu. Eu rejeito a ansiedade antecipada, rejeito o medo imaginário.
Rejeito toda a narrativa interna que tenta enfraquecer minha confiança. Hoje eu escolho viver como filho, não como sobrevivente. Escolho caminhar com clareza, não com confusão. Escolho depender da tua força, não apenas da minha capacidade. Que minhas decisões reflitam maturidade. Que minhas atitudes revelem caráter. Que minha postura demonstre confiança. Eu começo este dia consciente de que não estou sozinho. A tua graça me sustenta, me orienta e me fortalece. Em nome de Jesus, amém. Não deixe de se inscrever no canal para receber orações diários e para um dia abençoado na presença de Deus.